Turing é um dos elementos, como Oppenheimer é um dos elementos, aí você lida com Hollywood versus realidade. Claro. Turing é um dos elementos que, contanto que eu não estou diminuindo a importância dele, ele realmente foi muito importante para a quebra dos códigos, né? O Turing, ele é enfim, é um rapaz que cresceu, né, sofrendo muito bullying dos colegas, introspectivo, extremamente inteligente, e provavelmente hoje o que se consideraria, né, uma pessoa dentro do espectro autista. Ah, é? Essa eu não sabia. O filme não mostra, né? Não tinha diagnóstico disso. Ah, né? tá. Mas era aquele cara, né? Focadaço. Hiperfoco. Né? Não queria saber de gente. Então, no filme mostra ele. Gente, para ele, é mais um objeto. Então, o Turing, ele em 1940, ele já como professor auxiliar lá de uma universidade, né, do Jesus College, se eu não me engano, de Cambridge, ele comparece a uma palestra, um workshop em Paris, com um grupo de quebradores de código poloneses. Entre eles, o Adrian Rejewski. Esse cara foi o que primeiro quebrou a Enigma. Né? O método dele era muito mais... O que era a Enigma? A Enigma era a máquina de criptografia alemã que era usada pelo Exército Marinha e Luftwaffe, Força Aérea, para transmitir códigos. Ele embaralhava e lá eles passava por rádio, né? No destino tinha um negócio que desembaralhava. Isso. Aí no destino tinha uma máquina igual, que tinha um livro de códigos com um ajuste diário, né? Que o cara... ajusta aí a primeira catraca assim, a segunda catraca assim, a terceira catraca assim. Aí vai digita e aí vai acender nesse painelzinho. Entendi. Aí põe a foto da máquina Enigma aí que o pessoal vai entender. E aí, cada letrinha que você faz, que você aperta ali, corresponde a uma luzinha. Entendi. S, T. Tá. A, U. Né? Então, a cada dia mudava esse código. E aí, olha aí. Ó. Ah, tá. Essa tá aberta. Essa tá aberta, tenta achar uma. Ah, não, vamos ver essa aí mesmo. Essas luzinhas aí, elas têm, na caixa dela, tá? Tem uma tampa ali, ó. Sim. A tampa fechada vai ter uma como se fosse um pequeno vidrinho com uma letra, né? Então, cada letra, cada tecla que você aperta, G, por exemplo, dependendo da combinação daquelas 3 catracas ali, ó, vai acender uma correspondente, que vai ser, por exemplo, a cifrada ou a decifrada. Se você cifra, vamos colocar inteligência limitada. Aí, aí vai acender uma letrinha, vai acender uma luzinha correspondente a I. Ah, tá. Né? N, outra. T, outra. E aí vai sair um negócio embaralhado. Esse negócio embaralhado você transmite por rádio. Rádio é o seguinte, qualquer um pega. Claro. Aí o inglês lá na Inglaterra olha aquilo, pô, que é isso? Porra é essa? Que porra é essa? Aí ninguém sabe o que é aquilo, somente um cara com a mesma máquina, com um livro de código que tem o ajuste do dia, vai poder ler isso. E para você quebrar isso, você teria que ter acesso a essa máquina, e ao código do dia. Ao código do dia. Como você não tem acesso ao código do dia... Não, você até pode ter acesso ao código do dia, mas seu código só vai valer até meia-noite. Né? E aí... Mas não era suficiente para quebrar o código. Não era, porque isso aqui tem bilhões e bilhões de possibilidades. O número de circuitos é imenso e o número de combinações possíveis é infinito, cara. O cara vai ficar forever aí tentando quebrar isso. Foi esse problema que o Turing resolveu. Como? Ele resolveu, nós não vamos conseguir fazer isso, mas máquina vai. O polonês conseguiu o quê? O polaco conseguiu fazer a quebra disso aí, mas o método deles era um sistema muito mais manual. Tipo, se alguma coisa fosse modificada nesse procedimento, que os alemães estão usando, né, radicalmente, teria que modificar tudo. O Rejewski, ele fez essa palestra e o Turing pegou a ideia daquilo, ele enxergou a premência do problema, né? E o problema é urgente. Claro. Né? Ele voltou para a Inglaterra,
sentou lá na cadeira, na mesa dele, no escritório dele, e falou: ninguém vai conseguir fazer isso manualmente. Nós vamos ter que criar uma máquina. E aí, ele já trabalhava nessa época, foi contratado pela equipe de Bletchley Park, que Bletchley Park é basicamente uma mansãozinha do século XIX, perto ali de Londres, né, que é extremamente, né, top secret, mais alto. Pouquíssima gente tinha acesso, os altos políticos da Inglaterra não tinham acesso, só o primeiro-ministro basicamente sabia, com o chefe do M6. Então, de novo, né, Bletchley Park, Ultra, deram o nome de Ultra. O que quer dizer? Eu não sei, não é pra você olhar aqui, olha pra lá, não tem nada aqui, né? Então, o Turing, ele pediu um orçamento que hoje era, digamos assim, um orçamento de centenas de milhões para poder construir a máquina dele. O equivalente, né? A centenas de milhões. Aí o cara superior dele falou: você tá louco, ninguém vai te dar isso aqui. E aí ele foi na ousadia e escreveu uma carta pro Churchill. E falou: ó, se eu fizer isso, vocês me derem dinheiro, eu resolvo essa porra. Aí o Churchill falou, carimbou o negócio lá com o carimbo de extrema urgência, tipo assim, pra ontem. E aí liberaram dinheiro para ele. Ele construiu essa máquina que ele chamou de bomba... esqueci o nome agora, cara. Porque o aparelho polaco chamava bomba kryptologiczna, né? E aí ele deu o nome da máquina dele. E a máquina dele começou no outono de 1940 a ler as mensagens da Enigma. E ela conseguia basicamente decifrar as mensagens, né, de forma permanente. É isso daí? Tá? Essa máquina dele. Essa é a máquina dele. Então é um computador, cara. Isso é enorme, né? É enorme. Isso é um armário. É um armário, né? É um armário. Então ele conseguiu quebrar a máquina, né, com outra máquina. E o mais importante, né, os alemães nunca desconfiaram disso. Ah, é? Por quê? Porque logo... Porque eles deixaram algumas coisas acontecer mesmo sabendo... A maioria, ele deixou... Para não atrapalhar o dia dele. Porque foi justamente o que eles... Cara, isso é bizarro. Tomar essa decisão, você sabe que a galera vai morrer, mas você não pode mexer. Por um bem maior, você sacrifica... Justamente. Cara, foi isso, não foi? Foi. Eles podiam já ter evitado porque eles tinham, acesso agora à comunicação de submarinos... Entendeu? A missões de bombardeio, só que eles não podiam mexer, não tinha como interceptar tudo, porque senão alguém lá na Alemanha vai falar: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos criar outro negócio, porque isso aqui eles já quebraram. Esses aqui eles já quebraram. E eles nunca suspeitaram disso, né? Então foi muito bem feito. O controle era de um grupinho de pessoas. Entendi. Né? Então, isso só veio a público nos anos 70. Depois da guerra terminada... Turing já tinha morrido. Nossa. Tanto que ele Mas morreu... Você sabe por que demoraram tanto para divulgar, mesmo depois da guerra terminar? Eu acho que é questão de legislação, né? Eles têm lá na Inglaterra um período legal de que os documentos podem ser mantidos em sigilo e depois, num certo tempo, né, vence a lei e aí pode falar. Mas, assim, é o que eu falo, se você pegar qualquer livro da Segunda Guerra anterior a isso aí, você pode jogar no lixo. E a história dele é pesada. Ele foi depois, pelo fato de ser homossexual, ele foi, como que é? Foi castração quimicamente química, né? castrado. Nossa, né? Porque ele... Isso depois de ter quebrado o código ou antes? Foi depois. Porque, assim, a atuação do Turing, ela realmente culmina em 1940, com a criação dessa máquina aí. Existe uma máquina posterior, que era o Colossus, né, do Tommy Flowers. O Tommy Flowers foi um engenheiro que entrou em Bletchley Park meio que a convite do próprio Turing. Foi o Turing que introduziu o Tommy Flowers ao Bletchley Park. E o Colossus, cara, aí já era um negócio, assim, realmente segunda geração disso aí, né? Porque isso aí o cara ainda tinha que ir lá e ler, ó. Aí ele mesmo que descreve, né? O Colossus, pensa na situação, era 2 ou 3 vezes isso aí, o tamanho. Tinha as fitas, né, fita perfurada. Sei. Colossus MK1 ou MK2, você vai achar aí. Tinha
as roldanas com fita perfurada fazendo leitura de dados. E aí, no final das contas, tinha uma máquina de escrever elétrica. Ah, saía na máquina de escrever. Aí você pensa na sofisticação, nossa, tinha no finesse da coisa. Uma impressora. Uma impressora. Então, o que acontecia? Tava o maluco lá na Alemanha. E o poder de processamento, isso aí não dá para comparar com o celular que a gente tem na mão, né? Não, é calculadora. Calculadora. Olivetti, calculadora Olivetti, tem mais que isso aí. Mas o cara lá na Alemanha, o pobre do soldado, tá lá, ó, 1 a 1, aí transmite pro cara do Telegram, imediatamente, máquina... sai a mensagem, lê, enquanto isso, o outro cara do outro lado tem que ficar... Traduzindo. Primeiro, traduzindo a mensagem de Morse, né, pro alfabeto, e passa pro outro sujeito, que o outro sujeito tem que, 1 a 1, né, ditar pro cara que tá do lado, o cara escreve a mensagem, autentica, não sei o que, e manda pro receptáculo lá, pro receptor. Enquanto isso, os caras já leram, né, porque a máquina já passou o recado. Então, você tem uma situação em que os ingleses leem os códigos alemães antes que os próprios alemães façam isso. E ninguém na época tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo, né? Ninguém tinha a menor ideia. Tinha alguns caras nos Estados Unidos que sabiam que isso acontecia, que os ingleses dividiam o segredo com eles, né? Mas, fora isso, ninguém sabia, né? Os soviéticos sabiam por meio de espionagem, mas isso não foi oficialmente dividido com eles. E nem dividido com os franceses, e nem holandeses, dinamarqueses, esses outros aliados. Ninguém tinha a menor ideia. Só realmente foi conhecido isso aí em 1970, alguma coisa. Tanto que os livros de computação, né, eles sempre dizem que o primeiro computador, os mais antigos, sempre diziam que o primeiro computador foi o ENIAC. Né? ENIAC 46 e tal. E aí, por quê? Porque foi um computador que foi feito para a guerra, mas só ficou pronto depois da guerra. Então não tinha tanto segredo assim em cima dele. Mas isso aí só foi ser conhecido nos anos 70. Então, assim, as pessoas já começam, peraí, mas o que é um computador? Isso aí pode ser considerado um computador? Sim, ele tinha um propósito específico. Já o ENIAC, ele tinha N propósitos, ele é programável, né? Ele podia ser programado para fazer qualquer tipo de coisa. Isso aí tinha um propósito específico. Mas então a gente só foi conhecer realmente a história da computação a partir dos anos 70 com a liberação do segredo do Ultra, que inclui o Colossus aí.